Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí para más un encuentro y el tema de esta noche, de esta charla es sobre data centers y cómo tener un data center hiperescalable. Então, eu sou Alexandre Kawamura, sou instrutor de Furukawa, dos Centros de Capacitação e Soporte, e he trabalhado muitos anos com o desenho de centros de dados, desenho de cableado estruturado para ambientes industriais, corporativos, e hoje vou aqui apresentar um pouquinho de quais são os requerimentos para que se pueda ter um data center hiperescalável. Primeiro, o que é um data center hiperescalável e por que, mesmo sendo algo que pode llegar a alcançar um tamanho muito grande, se pode sim ter alguns dos conceitos, dos requerimentos que um data center hiperescalável tem em seus data centers nos data centers de nosso dia a dia. Então, empecemos. Como ter um data center hiperescalável? Primeiramente, a definição. O que é um data center? O data center, nos velhos dias, era também chamado de Centro de Processos de Dados, ou CPD, o Centro de Dados, e é o local onde os dados são guardados, tratados e distribuídos ao personal ou processos autorizados para chequeá-los e ou modificá-los. Uma característica de um data center é que os servidores, os computadores, todos os equipos estão em um espaço onde se tem um entorno de funcionamento óptimo. E o principal requerimento para um centro de dados, ou para que este espaço seja considerado um centro de dados, é que ele deve manter-se em marcha, funcionando 365 dias ao ano, 24 horas ao dia. Ou seja, não se pode ter nenhuma interrupção em seu serviço. Então, as principais características de um centro de dados ou data center são sua disponibilidade, ou seja, há que manter-se sempre funcionando. A escalabilidade deve ser possível, por ser um espaço muito caro e muito custoso, deve ser sempre possível crescer, ter um crescimento em seus recursos, em sua capacidade, para manter esse espaço bem utilizado. Esse espaço deve ser confiável, ou seja, tem que estar sempre disponível e quando se necessita esse espaço, há que ter redundância, não só ter um grupo motor generador, ou um grupo de aire condicionado, um grupo de energia, iluminação, há que ter sempre, para que o data center se mantenha em funcionamento, há que ter sempre sistemas redundantes. E esse espaço tem que ter eficiência. O data center pode ser todo redundante, ter dois grupos motor generadores, dois grupos de aire condicionado e iluminação, pero esta redundância tem que ser eficiente. Não se deve, se é para gastar o doble em custos de mantenimento e operação, é melhor ter os data centers. Então, por mais redundante que seja esse data center, há que ter eficiência no uso destes recursos. Há diversos tipos de centros de dados ou data centers que são acorde a sua, na primeira visão, acorde a sua aplicação. O data center mais conhecido e mais comum são os data centers enterprise, são os data centers das grandes empresas. São, em geral, operadas por organizações privadas, instituições e agências governamentais. Ou seja, são empresas que têm seu próprio data center e que armazenam estes dados, e são dados particulares da empresa, e fazem todo o armazenamento e processamento interno. E hoje dia representam 70% dos data centers em todo o mundo.
Um segundo tipo de data centers são os data centers internet, que são data centers de las operadoras de telecomunicações. Também, por ser um espaço, um serviço que a operadora de telecomunicações provê, já tem também uma alta demanda de disponibilidade, com um suporte 7x24, 7 dias por la semana, 24 horas por dia, e todos os equipos e o espaço, o hardware pertencem ao proprietário do data center, ou seja, como um data center enterprise, pero esse data center, os equipos e todo o espaço pertence à operadora. Outro tipo de data center são os data centers de host e colocation, que são espaços onde se pode alquilar o espaço e meter seus equipos, seus servidores, seus storages, compartilhando energia e telecomunicações e el aire, pero se paga por esse espaço alquilado. Al final, os equipos são de propriedade do cliente, pero os serviços, a infraestrutura é de propriedade da empresa de host e colocation. E dessas empresas de host e colocation se pode alquilar desde uma unidade de rack para só um servidor, pagando por a energia e por el aire, por el mantenimento, hasta uma sala completa ou incluso hasta todo o data center. Su principal impulsor é a escalabilidade. Quando se alquila um espaço em um data center de host e colocation, o cliente final, primeiro, não necessita ter toda a estrutura bajo não é um custo para a empresa ter toda a infraestrutura. Então, ele vai alquilar esta infraestrutura acorde a sua necessidade. E com isto, também acorde ao crescimento de sua necessidade, o cliente pode alquilar mais e mais espaço e assim crescer de uma maneira mais organizada. Data centers de hosting, um pouquinho diferente de los data centers de colocation, oferecem não só a infraestrutura física, pero também os serviços de los servidores, o sistema operativo, a base de dados, os storages, e se pode então o cliente não necessita nem ter os equipos, pode incluso alquilar esses equipos de data center de hosting. Um data center que é muito comum hoje em dia são os data centers edge. São os data centers que estão ubicados muito cerca de los usuários, entregando conteúdo e aplicações. Sua principal característica é a baixa latência, alta disponibilidade de ancho de banda. E também são muito pequenos e permitem um rápido crescimento. Então, sempre que necessitamos ou temos um serviço de Netflix, de YouTube, Hulu, todos os serviços de streaming de vídeo, é necessário ter um alto ancho de banda com a baixa latência para que o cliente final, nós tenhamos a melhor experiência possível. E com esse data center muito cerca de nós, é possível ter esta boa experiência. E aí temos então o estado da arte de los data centers, que são os data centers hyperscale. O que é um data center hyperscale? É um data center que pertence e é operado por os principais provedores de conteúdo. Eles têm Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. São os grandes provedores de conteúdo da internet. São data centers muito grandes que têm uma arquitetura flexível para uma expansão rápida e escalável. Um data center de Google, de Facebook ou de Microsoft pode crescer infinitamente e fazendo o melhor uso de sua infraestrutura. E justamente por ter essa grande quantidade de equipos, de servidores, de switches, suportam aplicações de milhões de dólares em comércio eletrônico, búsqueda e redes sociais.
Então, para que vocês tenham uma ideia, um data center hyperscale de Microsoft, ou de Amazon, de Google, tem, por exemplo, mais de 2.000 switches top of rack, ou seja, mais de 2.000 racks em um único espaço. Tem por lo menos 100 switches end of row, ou que fazem a agregação do tráfego. E tem por lo menos também 12 switches de grande capacidade, ou switches core. Agora, mirando, temos a aplicação de los centros de dados. Agora temos como é hecha a construção desse centro de dados. Há diversas maneiras de ter um data center hyperscale, um data center enterprise, um data center de internet, sendo a construção desse data center de distintas maneiras. Então, temos os data centers monolíticos, os modulares, os data centers em containers ou contenedores, e os data centers micro e edge. O que é um data center monolítico? É um data center que foi todo construído de uma única vez, ou seja, toda a estrutura foi feita considerando todos os sistemas de aire e generação de energia, e UPS, e iluminação, segurança, CCTV e etc. Então, todo o espaço para os servidores, os racks de cableado, o sistema de refrigeração, de ar condicionado, foi todo feito de uma sola vez. E, em geral, se tem um ahorro na construção, porque todo é feito só por um equipo, por uma quadrilha, em um único espaço de tempo. Sin embargo, se este data center não está 100% ocupado, sendo utilizado por serviços, com servidores, há um espaço ocioso que, al final, genera custo. Então, há uma vantagem, que todo é feito de uma sola vez, e se pode ter um melhor controle dos custos. Sin embargo, se o data center não está usado de uma maneira muito completa, ¿sí? Com todo o seu espaço sendo ocupado por equipos, se tem um custo maior de mantenimento. Então, é possível ter um data center e fazer seu crescimento acorde a sua necessidade. Então, podemos ter um data center modular. E estes módulos podem ser, começar com duas filas de racks, cerrado, onde se cierra o pasillo caliente ou o pasillo frio, e se mantém o aire aqui nesse espaço. Se pode ter solo uma fila de racks, e também se cierra o espaço aqui do aire frio ou o aire caliente. E assim, sempre que se necessita ter mais equipos, se vão agregando mais racks, mais filas cerradas assim, com pasillos cerrados, assim se tem um melhor uso do espaço, e se tem menores custos de mantenimento e operação. Uma maneira aún mais modular de se fazer um data center é ter praticamente um data center completo, com todos os sistemas, em um contenedor. Então, neste contenedor, temos racks de servidores, temos toda a parte do aire condicionado, grupo motor generador, e assim ter um espaço completo, sim, com todos os subsistemas. E aí a grande vantagem de um data center em contenedor é que, primeiro, é um data center modular, por supuesto, e outra vantagem é que é um data center que se pode, por exemplo, cambiar de localização. É um data center, por exemplo, para um evento temporário, que se tem a necessidade de ter servidores e storages, etc. E, ao final deste evento, se pode sacar esse data center e meter ou fazer um outro evento em outra ubicação, por exemplo. E os data centers, como nós vimos, que são os data centers Edge e Micro Data Centers, que são data centers que estão muito cerca de nós, que provêm dos serviços que necessitam de um alto ancho de banda e uma baixa latência. E também são data centers modulares, pero com uma capacidade muito pequena.
Isso também permite o crescimento de uma maneira muito prolija, muito organizada, acorde também à necessidade de cofre. São data centers muito seguros, que suportam fuego, que a vezes suportam umidade, suportam lluvia, e em geral são data centers que são utilizados por bancos e órgãos de governo, órgãos militares, que necessitam de ter este nível de segurança em quanto a umidade, fuego, explosões e etc. Então, quais são as tendências tecnológicas? Nós miramos já como são construídos os data centers, quais são as principais aplicações, se é um data center enterprise, um data center de host colocation, um data center internet. E agora, quais são as tendências tecnológicas que estão fazendo com que estão generando esta evolução em los centros de dados? Primeiro, nós estamos vivendo uma grande transformação digital. Temos vários conceitos aí que já pertencem a nosso dia a dia, que pertencem a nossa vida. Por exemplo, o Big Data. Nós, como usuários, estamos generando uma grande quantidade de informação. Sempre que estamos visitando um sítio, fazendo uma búsqueda em Google ou fazendo uma compra em Amazon, estamos generando dados. E esses dados depois vão a um data center, são processados, se sacam informações desses dados. Tenho um exemplo que, por exemplo, a vezes estamos fazendo uma búsqueda sobre autos, e aí começam a ter marketing, propagandas e várias coisas sobre autos, só porque nós hicimos uma pequena búsqueda sobre um auto de Honda, ou de Toyota, ou de Hyundai, ou de Ford. Então, todos os sítios coletam essas informações de nós e enviam para os grandes centros de dados. Estes centros de dados, nós, em verdade, não sabemos onde estão. Um centro de dados, um data center, pode estar incluso ao lado de nossa casa, pode estar em outro bloco, ou pode estar em uma grande empresa. Então, isso que é cloud computing, um data center, um centro de dados que está na nuvem, que nós não sabemos necessariamente qual é a ubicação física desse centro de dados. Uma outra fonte de informação, de generação de dados, é a Internet de las Cosas, IoT. As pessoas hoje têm não só o celular, mas têm a computadora, têm os smartwatches, têm dispositivos inteligentes, têm Alexa, têm Google Assistant, que são todos dispositivos IoT, que são coisas que estão tendo direção IP, que estão conectadas em la nube e que generam também informações para serem processadas em los centros de dados. Temos também as redes de quinta geração, as redes celulares, as redes Wi-Fi 6, que são o suporte para que seja possível fazer a transmissão dessa grande quantidade de informação que o Big Data e a IoT está generando, que deve ser processada por el cloud computing. Então, todo esto está generando, pertenece, já se passa em nossa vida, no dia a dia, e está generando uma grande quantidade de informação. A transmissão de los dados de nós como usuários pode ser hecha de diversas maneiras. Então, temos as redes Ethernet, temos as redes PON, as redes de las operadoras FTTX, as redes ADSL, as redes de sobrecobre, todavia, e todas essas, a transmissão, o acesso de nós como usuários a los centros de dados, em verdade, é transparente para os data centers. E o data center, como dissemos, sigue no conceito de cloud computing, ou seja, o data center não está só em uma ubicação, ele vai estar distribuído
em qualquer localidade. Pode estar aqui em Brasília, pode estar em Paraguai, em Uruguai, em Bolívia, em Colômbia, em Chile, em México, em Equador, e em Estados Unidos, em Japão, em Europa. E para nós, como usuários, todo esto é transparente. E uma grande característica da computação em la nube é que todos os data centers estão conectados entre eles. Ou seja, a latência, o ancho de banda, a taxa de transmissão é muito alta. E nós, como usuários, para nós é transparente como esses data centers estão comunicando-se. Se percebe também que não só as empresas estão conectadas à internet, à nuvem, mas diversos dispositivos já têm esta conectividade. Então, se miramos a indústria, com a indústria 4.0, temos, además de los dispositivos de segurança, temos todas as máquinas, os robôs, dispositivos inteligentes que estão aí conectados e navegando na internet. Temos os veículos autônomos que podem manejar solos, sem ter um chofer, e que também generam uma grande quantidade de informação. Temos as empresas, que também, as computadoras, a parte de segurança, os servidores já também estão trafegando uma alta taxa de transmissão, e também essas empresas têm que conectar-se a outras empresas e a seus centros de dados. Então, os provedores de serviço, as operadoras, os ISPs, também têm que fazer a conexão de todo isto que está generando cada vez mais informação e a taxas cada vez mais altas. E, ao final, então, todos estão generando dados, estão fazendo a transmissão desses dados que terminam e que vão ser processados e analisados e armazenados em los centros de dados. Então, com isso se percebe que existe uma evolução em la quantidade e na taxa de transmissão de dados de los dispositivos desde a indústria hasta chegar a los centros de dados e grandes data centers de host e colocation. E como é o flujo de informação em los data centers? Nós já estamos generando uma grande quantidade de informação que chega a los data centers. Isso é o que nós chamamos de tráfego norte-sur, ou seja, o tráfego que nós generamos e que entra no data center. Sin embargo, estes dados que nós generamos são só uma parte pequena da informação que existe no data center, porque dentro do data center temos o que chamamos de tráfego este-oeste, ou west-east, que é o tráfego que ocorre no data center. Então, por exemplo, toda vez que nós temos uma foto em Instagram, enviamos esta foto para o servidor de Instagram, esta foto chega em Instagram e vai ser processada, a gente vai fazer um comentário, e essa mesma foto vai sair do data center de Instagram e vai para o data center de Instagram backup que está em Japão, ou que está em Estados Unidos. E ao mesmo tempo vai ser hecho um montão de coisas, vai sacar informação da ubicação, das pessoas que estão na foto, e tudo isso genera dados. Quando miramos qual é o percentagem de tráfego que existe no data center, como nós dissemos, o tráfego que nós, como pessoas, como usuários, generamos, representa só 15% do tráfego que existe em um data center. Tráfego entre data centers são mais ou menos 14%, então se sai de um data center de Google em Brasília e vai a um data center de Google em Estados Unidos. E dentro do data center existe um tráfego de 71,5%, ou seja, de cada 5 vezes maior o tráfego dentro do data center que é o tráfego que nós generamos hacia o data center. E segundo Cisco, hasta 2021, o próximo ano, ¿verdad? O tráfego
este OS será de 85%, ou seja, tendremos muito mais tráfego dentro do próprio data center que o tráfego que nós generamos hacia o data center. Para suportar todo este volume de dados que existe dentro do data center, as grandes empresas de GAFAM, de los data centers hyperscale, estão cambiando a topologia de conexão. Estão cambiando uma topologia que nós chamamos de 3 capas para uma topologia de 2 capas, onde todos os switches que estão dentro do data center se conectam ou estão conectados a todos os switches. E estes links de conexão são links de alta velocidade. Então, são muitos links de alta velocidade, sim? E na capa superior, links de altíssima velocidade, de 100 até 400 GB. Que é essa topologia que é a única topologia que vai suportar todo este volume de dados que existe ou vai existir em los centros de dados. Então, qual é este cambio? Estamos saliendo de uma arquitetura tradicional que chamamos de Tier 3 ou 3 capas, onde temos, por exemplo, nos servidores, temos switches de acesso, switches de agregação e switches de core. Qual é a limitação dessa topologia de 3 capas? É que se pode, em algumas situações, pode ser necessário fazer vários saltos. Então, se eu estou neste servidor e necessito ligar a esse servidor, ou a esse servidor eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quizás 8 saltos para ligar a esse servidor. E a nova topologia de los grandes centros de dados, Spine Leaf ou Tier 2 ou 2 capas, onde temos todos os switches conectados entre eles, se vai ter só 3 saltos. Então, 1, 2, 3 e ligamos de um servidor ao outro. Então, o máximo que se vai ter são 3 saltos. Então, se tem menos capas de rede, se tem menos saltos e se tem uma menor latência, uma latência mais baixa. Então, onde se permite ter um maior volume de dados. E junto com o cambio da topologia de conexão, já está também havendo um cambio em las velocidades de conexão. Então, hoje em dia temos todos os servidores com um tráfego de 10 GB. Alguns servidores já vêm com tráfego com interfaces de 25 GB, às vezes está com 50 GB. E no futuro, vamos a ter servidores que estão generando tráfegos comunicando-se a 100 GB. Entre racks, hoje temos interfaces de 40 GB e 100 GB, e aí, no futuro, na próxima geração, vamos ter tráfego entre racks a 400 GB. E fazendo a conexão Data Center Interconnect, a interconexão por as interfaces WAN, Wide Area Networks, hoje trafegando a 100 GB e 400 GB, e em futura geração, 800 GB. Este aumento de velocidade se pode confirmar por el volume de ventas de los transceivers. Esses são dados do ano passado, onde se pode mirar, por exemplo, que em 2020 a grande maioria de los transceivers são de 10 GB, pero existe um volume razonável de interfaces de 100 GB. Em 3, 4 anos, a grande maioria das interfaces vai ser de 100 GB, que é essa aqui, e vamos ter menos interfaces de 10 GB. Sim? Ou seja, essa é uma tendência que já está, que em verdade já é uma realidade. As interfaces estão aumentando a velocidade de conexão. Para suportar essas novas velocidades, temos já novos transceptores, novos interfaces de conexão para prover as taxas mais altas de transmissão. Então, já temos a QSFP-DD, OSFP, CFP8, Onboard Optics, que são interfaces, são transceivers, que fazem a conversão de transmissão, normalmente por fibra, hacia um sinal elétrico que vai ser, então, processado por os switches.
Y essas interfaces também estão cambiando a conexão física. Hasta quando trabalhamos com 1 giga ou 10 giga, ou incluso 25 giga, sempre trabalhamos com 2 fibras, a conexão duplex. Então, uma fibra haciendo a transmissão e outra fibra haciendo a recepção. E esses conectores de 2 fibras, como os conectores LC, eram os conectores utilizados nas interfaces SFP, SFP+, XFP, SFP28. E está havendo um câmbio. Então, estamos saindo de uma transmissão paralela com 2 fibras para uma transmissão de 8 fibras, onde temos 4 fibras haciendo a transmissão e 4 fibras haciendo a recepção. E essas fibras, ou essas interfaces com 8 fibras, utilizam o conector MPO, e hoje já temos as interfaces mais conhecidas de 40 GB e 100 GB, pero o conector MPO vai ser utilizado também nas futuras gerações de transmissão de 200, 400 e 800 GB. E agregando a todo isso, um maior nível de dificuldade, de reto para gestionar e trabalhar em data center é a maior densidade. Hoje temos, como dissemos, o data center tem um espaço muito caro, são vários sistemas de aire e grupo motor generador, iluminação, segurança, etc. E é necessário fazer o melhor uso desse espaço possível. Então, se mete um montão de servidores, esses servidores com várias interfaces de rede, de 10 GB, 40 GB, 100 GB, para fazer o melhor uso possível desse espaço. Então, isso também é um grande desafio, e todo isso genera uma grande quantidade de conexões com alto ancho de banda, e também genera muito calor e necessita também de muita energia. Então, a alta densidade genera um montão de retos que se deve gestionar. E todo isso está representado também por a evolução dos próprios data centers. Então, muitas das empresas estão saindo de seu modelo enterprise, de ter seu próprio data center. A vezes tem um data center edge, que é um data center mais pequeno, só para prover serviços locais, pero muitas vezes as empresas estão cambiando, estão movendo seus dados, seus servidores, seus equipos para os data centers hyperscale, alquilando espaço de maneira que se tenha melhores custos e maior escalabilidade. E, ao final, o que é a hiperescalabilidade? Que tanto falamos, que é algo que, em princípio, só existe nos data centers de Google, de Amazon, de Facebook, de Microsoft. Será que nós podemos ter um data center hyperscale, como os de Google, por exemplo? Então, o que é hiperescalabilidade, ou hyperscale? Hiper é superior a mais, arriba do normal ou do regular, em demasia, extremamente, algo que é muito grande. E escalabilidade é a propriedade de um sistema qualquer que lhe garantiza a capacidade de aumentar seu desempenho bajo carga, quando mais recursos são añadidos a esse sistema. Ou seja, implementados de maneira expressiva, añadiendo-se recursos segundo a demanda e aumentando em conjunto sua rentabilidade. Ou seja, o que estamos fazendo é aproveitando melhor o espaço do data center, agregando mais recursos, mais serviços. E, do ponto de vista financeiro, escalabilidade se refere à redução do custo fijo por unidade através do aumento no volume de produção. Ou seja, estamos fazendo mais, utilizando o mesmo custo fixo de energia, de aire, ou seja, estamos fazendo um melhor uso de toda a infraestrutura. E basicamente, quais são as necessidades de um data center hyperscale? Quais são o que busca Google, Amazon, Facebook quando estão desenhando seus data centers? Primeiro, capacidade de crescimento. A inversão inicial para implantar a infraestrutura básica do data center, considerando-se a parte civil, energia, refrigeração, segurança e demais sistemas, é muito alto. Então, é essencial ter um projeto otimizado
em que a infraestrutura pueda soportar a demanda inicial e, a la vez, permita sua expansão de maneira organizada, invirtiendo o mínimo necessário para realizar esta expansão. Então, hacemos toda uma inversión inicial, que de hecho é uma inversión muito pesada, muito costosa, pero pensamos sempre que essa inversión, essa estrutura inicial deve suportar crescimento. Que não deve ser necessário, necessito ter outro grupo motorizador, não vou necessário fazer todo um novo desenho de espaço, de estrutura para meter esse segundo grupo motorizador. Todo isso já está desenhado, já tem esta infraestrutura preparada para a expansão. Uma outra característica de um data center hyperscale é a agilidade. As futuras expansões devem ser realizadas em tempo mais curto possível e sem causar indisponibilidade dos serviços já em execução. Temos o data center que está em operação, necessitamos meter mais 100 racks. Então, esses novos 100 racks não devem generar a parada de serviço de los racks do espaço que já está em uso. E devemos fazer essa implementação de estes novos 100 racks de maneira muito rápida. E recursos personalizados. É importante que a agilidade e as expansões seja acompanhada, venga junto do ajuste de los novos recursos instalados a las demandas do data center. Ter soluções personalizadas também permite optimizar a operação do data center, ao possibilitar o melhor uso dos recursos. Então, temos um data center que está preparado para crescer, queremos agilidade para que qualquer expansão que hagamos seja hecha, que a expansão seja hecha de maneira muito rápida, e também necessitamos que os recursos que nós vamos a instalar sejam personalizados, ou seja, que sirvam ou que suportem as necessidades que nós temos neste momento. E se miramos esses requerimentos, vamos adelantar um pouquinho, se miramos esses requerimentos de agilidade, de ter um desenho preparado para crescimento, de ter soluções customizadas, são todos requerimentos que se pode utilizar em qualquer tamanho de data center. Não só um data center de Microsoft necessita ter agilidade, necessita ter espaço, um desenho específico, especial, ou necessita ter soluções customizadas. Qualquer data center, de qualquer pessoa, de qualquer empresa, pode utilizar esses conceitos para que tenha um data center hyperscale, ou seja, um data center que pueda crescer de uma maneira organizada, prolija, com agilidade e com capacidade. Então, basicamente, são só 3 requerimentos para ter um data center hyperscale. Produtos com customização, ou seja, produtos que estão ajustados à necessidade do data center. Produtos que sejam modulares e que, ao mesmo tempo, tenham capacidade. Então, eu necessito ter mais interfaces de 40 GB ou de 100 GB. Então, são produtos que eu vou agregar puertos de 100 GB, de 400 GB, de uma maneira modular e com alta capacidade. E todo isso deve ser feito com muita agilidade, muito rápido. Eu não posso parar a operação do data center para fazer a implementação de um novo módulo, de uma nova parte, um novo serviço. Todo isso tem que ser feito com todo já funcionando, sem generar perda de serviço e também de maneira muito rápida. E quais são produtos, alguns exemplos de produtos com os quais se pode obter um data center hyperscale com capacidade, com agilidade e com modularidade? Se pode utilizar, por exemplo, os cabos UHFC, cabos de conteo de fibra ultra alta. São cabos, por exemplo, que Furukawa tem em Japão, que Furukawa tem nos Estados Unidos, que são cabos que têm hasta 6.912 fibras em um cable com um diâmetro de 29 milímetros, 30 milímetros. Então, é um cabo muito delgado
com uma capacidade de hasta de quase 7.000 fibras em 30 milímetros, em 3 centímetros. E, además de ter essa capacidade, é um cable totalmente seco, ou seja, não tem gel. Então, o que faz com que a implementação, sua instalação seja mais rápida. E ter uma alta capacidade de fibras permite ter uma menor latência que um sistema de WDM ou um WDM que onde se faz a multiplexação de longitudes de ola em uma única fibra. Aqui se pode ter uma señal de transmissão em cada fibra, não fazer vários sinais de transmissão em várias fibras. Se pode ter também, además de um cable de alta formação, de alta capacidade, ter fibras de alta capacidade de transmissão, como são as fibras OM5. São o que chamamos de fibras multimodo de banda ancha. São fibras hechas com as quais é possível fazer a multiplexação por longitude de ola com fibras multimodo, algo que só era possível com fibras monomodo, agora se pode fazer também com fibras multimodo. Esse é o conceito que chamamos de SWDM, Shortwave Multiplexing. Algumas características da fibra OM5, elas são compatíveis com as fibras OM4. Se pode multiplicar o ancho de banda por 4, porque se pode ter 4 lambdas, 4 longitudes de onda sendo transmitidos por uma mesma fibra. E se pode ter, por exemplo, 100 gigas com links de até 190 metros e conectores LC. As fibras OM5 também são hechas, foram desenhadas no grupo Furukawa, são totalmente compatíveis com as fibras OM4. Se pode usar com transmissões com conectores LC e MPO. O SWDM permite o uso de múltiplos anchos de onda, reduzindo o número de fibras, e a infraestrutura queda preparada para taxas de transmissão futuras. Então, se nós temos uma transmissão de 40 GB com conectores MPO, 8 fibras, com uma transmissão com fibras OM5, se pode ter só 2 fibras, sendo 4 lambdas de 10 GB. Se hacemos uma transmissão de 100 GB com conectores MPO, utilizando 20 fibras, em uma transmissão com fibras OM5, se pode ter 4 lambdas a 25 GB, alcançando a mesma velocidade de 100 GB. E se queremos, se necessitamos uma taxa de transmissão de 400 GB, com lambda de 25 GB, necessitaríamos ter 16 fibras, ou 32 fibras. E, ao final, fazendo uma transmissão com 50 GB e 8 fibras, e 2 lambdas por fibra, alcançamos também os 400 GB utilizando uma quantidade muito pequena de fibras. Para suportar outro reto em los novos data centers, temos uma linha de frames, ou quadros de distribuição modulares, que são frames que têm, por exemplo, ou têm uma capacidade de até 5.760 fibras em um único quadro, em um único rack. E uma das principais características dessa solução é que é toda modular, ou seja, tem módulos. Podemos ter módulos, cassetes de 2 por 12 fibras, de 3 por 8 fibras, módulos para empalme, e dessa maneira ir agregando, sumando puertos acorde a nossa necessidade, fazer este crescimento modular. Para garantizar a agilidade e flexibilidade, temos a solução com um conector MPO universal. Para os que conhecem, o conector MPO tem 2 parâmetros físicos, que é o gênero, se é hembra ou macho, e a polaridade, se é polaridade tipo A ou tipo B. Com um conector MPO universal, se pode ter os dois, polaridade e gênero, se pode cambiar esses 2 parâmetros em terreno, ou seja, acorde a nossa necessidade, acorde a lo que já temos instalado em nosso data center, podemos fazer o câmbio de polaridade e gênero e ajustar
a las soluciones que ya tenemos. Y para garantizar la capacidad para que se pueda alcanzar las más altas tasas de transmisión, tenemos la línea Premium, que es una línea de soluciones en fibra óptica optimizadas con bajas pérdidas. Entonces, con esto garantizamos que hoy ya soportamos las tasas de 40 y 100 GB en diversas topologías de conexión, topologías cross-connect, interconnect, y con estas soluciones ya estará preparado para soportar las futuras generaciones de 200 GB y 400 GB. Mucho más que productos, es importante tener todo el soporte de un grande fabricante. Furukawa tiene un equipo de ingeniería, de ingenieros expertos en el diseño de data centers que puede y va a ayudarnos a hacer el diseño de sus centros de datos, ya preparados con el concepto de data center hyperscale, que vão permitir crescimento com agilidade, com modularidade e com produtos customizados. Temos todo um equipo também de apoio à instalação, que são engenheiros que vão em terreno fazer o suporte na instalação do data center. Nós podemos oferecer a garantia que seria de hasta 25 anos, ou seja, garantizamos que nossa solução vai suportar 40 GB, 100 GB por 25 anos e vai estar listo também para as futuras taxas de transmissão nos próximos 25 anos. Temos um grande número de integradores credenciados e com grande experiência em data centers que podem oferecer essa garantia, e só eles podem oferecer essa garantia de 25 anos. E através de nossa rede de distribuição, com nossos distribuidores exclusivos em cada país, garantizamos produtos em estoque para reposição, para inventário, para expansões. Então, com todo esto, seguindo os conceitos de data centers hyperscale e com o apoio de Furukawa e das pessoas e dos engenheiros de Furukawa, nós podemos garantizar que vocês podem ter um data center hyperscale muito similar aos data centers de Google, de Microsoft, de Facebook, que vão estar preparados não só para as aplicações de hoje, mas para as aplicações do futuro também. Então, agradeço seu tempo, sua paciência. Espero que vocês tenham puderam ter informações aí que possam ser utilizadas em seu dia a dia. Contem com nós, contem com Furukawa. Se vocês têm algum projeto e necessitam ter suporte de Furukawa, por favor, entre em contato com seu Key Account Manager em cada país, que Furukawa estará à disposição e para suportar todo o desenho do data center, desde a concepção até a operação deste data center. Então, agradeço a todos novamente por seu tempo e que tenham uma boa noite. Muchísimas gracias.